Boa noite, boa noite. Boa noite, Grace. Boa noite, Marília. Vamos esperar o pessoal estar entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Geraldo. Vamos começar então, o pessoal vai entrando depois aos poucos. Boa noite a todos. Bem-vindos ao meu canal. Quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Melo. Eu sou profissional de educação física, formado. Atualmente eu trabalho na divisão de educação especial do município de Praia Grande, como ATP. Eu sou especialista em autismo e sou pai dos gêmeos Lucas e Gabriel, ambos também com autismo. Hoje a gente vai continuar com o nosso projeto de lives. Toda semana eu trago o projeto é nesse sentido. Toda semana eu trago um especialista para a gente discutir assuntos relacionados ao autismo, tá? Hoje, particularmente, a gente vai fugir um pouco da minha zona de conforto. A gente vai falar um pouquinho além da análise de comportamento, um pouquinho de um assunto que foge da análise de comportamento. Para mim vai ser bastante interessante, tá? Hoje a nossa convidada especial é a professora Eliana Ribeiro, tá? E a gente vai falar sobre funções executivas, tá? Para quem acompanha já o meu canal, deve estar estranhando por que a gente vai falar de funções executivas hoje, sendo que normalmente eu falo só de análise do comportamento, né? E para quem não entende um pouco a diferença, ao contrário, existem duas ciências que estudam o comportamento humano, né? O análise do comportamento e o cognitivismo. A diferença básica tá que no cognitivismo existe um construto teórico que a gente chama de mente, tá? Enquanto na análise do comportamento o corpo é um só, não existe esse construto teórico que a gente chama de mente, tá? E eu acho interessante a gente falar sobre funções executivas justamente pelo fato de a análise do comportamento não se preocupar muito em explicar os fenômenos, né? Ela tenta descrever, predizer e controlar, enquanto o cognitivismo explica muito bem, né, os fenômenos relacionados ao autismo, tá? Então hoje eu vou trazer a Eliana, eu vou chamar aqui para ver se ela... Eliana, tô te chamando, é só você. A gente já começa. Tá me escutando, Eliana? Oi, boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Eu vou só arrumar aqui para ficar mais fácil para ver você. Para não ficar tão baixo. É uma honra. Que bom que você aceitou o convite. Para quem não sabe, a Eliana foi minha professora no curso de pós-graduação, né, de neurociência. E é ótimo tê-la aqui, porque é uma perspectiva um pouco diferente, como eu já disse, do que eu estou acostumado. E eu estou louco para escutar hoje. Hoje eu vou escutar, vou aprender bastante. Tá bom? Certo. Para a gente começar, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo. Certo, então eu vou fazer uma apresentação, né? Tá. Só meu filho está falando sobre cair aqui a conexão. Então, assim, a minha formação inicial é pedagogia, e eu venho desse histórico onde o professor não tinha formação nenhuma, né, em relação a crianças especiais e tudo mais. Então, eu também tenho várias formações em relação, assim, a psicomotricidade, educação especial, e fiz várias especializações até um momento que eu achei que já era o momento de começar o mestrado, e o mestrado na formação de professor,
porque essa questão me intrigava muito em relação à formação que o professor não tem, né? Por conta de que as crianças especiais, que é o público-alvo da educação inclusiva, estão chegando para a escola e o professor não tem essa formação. Então, fui fazer essa especialização no mestrado e, assim, para agregar todo esse conhecimento que eu já venho aí desde 2000 buscando e aprendendo, né? Eu sei, eu sou... Para mim também, eu acho que fica uma crítica que os nossos cursos de formação, pelo menos é importante assim não generalizar, mas pelo menos os que eu conheço, só dá uma pincelada no público atípico, né? Normalmente a gente trabalha na pedagogia, na educação física não é diferente, com metodologias para a população típica, né? E normalmente só dá uma pincelada nos comportamentos atípicos, das pessoas com desenvolvimento atípico, né? Exatamente. Porque assim, eu tenho 38 anos de sala de aula, né? Então eu acho que desde que eu entrei na escola, nunca mais eu saí, e depois entrei em 84 como professora. E desse tempo todo, eu vou dizer que agora está recente, né, esses conhecimentos acerca da educação especial, acerca do autismo, funções executivas, e nós não tínhamos toda essa formação. Então, realmente, às vezes você vai dar aula numa pós-graduação, um tema seria um curso, né, que deveria já vir na graduação de pedagogia. Então, eu ainda acho que é muito triste essa questão de não colocar nessa formação do professor essas questões da educação inclusiva. Então, aí depois de formado, vem para uma classe, para uma sala de aula com várias crianças que estão chegando e totalmente despreparado. Tem muita vontade, mas está despreparado. Então, eu venho assim dessa formação, fiz várias graduações, gosto muito de estudar, venho me especializando no autismo, e você me convidou para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é funções executivas, até porque você fala muito sobre análise do comportamento, e o comportamento é aquele comportamento que é observado, que é mensurado, né? E quando nós falamos de funções executivas, eu já falo lá no cérebro, nos neurônios, na plasticidade, e o que isso afeta na aprendizagem de uma criança, que não seja autista, por exemplo, mas e para a criança autista? Como é que fica esse cérebro, né? Como é que ficam essas questões das funções executivas? Então, eu acho que para a gente começar, eu acho importante a gente começar pelo básico mesmo, tá? O que são as funções executivas? Certo, perfeito. Então, assim, as funções executivas, elas são, assim, um conjunto de habilidades que está no nosso cérebro, né? E que nós vamos, de acordo com o nosso amadurecimento, vai tendo um refinamento dessas funções executivas. O nosso cérebro é dividido em áreas, a área occipital, que é aqui atrás, né? A área parietal, a temporal e a frontal. E as funções executivas, elas estão no córtex pré-frontal. Então, assim, elas são é uma área que amadurece bem depois, certo? É lá na adolescência, que vamos dizer que começa a amadurecer, e ela tem o seu ápice em torno de 25 anos, que essa área está amadurecida. Porém, desde quando a criança nasce, essa área já é uma área ativada, certo? E lá pelos 6 anos de idade é o ápice, onde essa criança está pronta para as aprendizagens e pronta para ser estimulada. Na área parietal, que é essa área aqui em cima da cabeça, é a área motora, é a área onde nós temos lá as questões sensoriais, né? E que quando está lá na 16ª semana de gravidez, essa criança já começa a mexer. Então, olha que bacana, né? Lá na barriga da mãe, ela já começa a dar os chutes. Ou seja, essa área parietal, ela já está ligada, é a nossa primeira área da aprendizagem, porque ela tem as questões sensoriais, as questões, né, perceptivas. Então, desde esse momento, vamos dizer que as funções executivas já começam a acontecer. Então, é um conjunto de habilidades onde eu tenho atenção, memória, controle inibitório, certo?
que é o primeiro ali que vamos dizer para o engajamento de uma aprendizagem. Depois vai envolver flexibilidade, planejamento, certo? Resolução de problemas. Resolução de problemas. Exatamente, resolução de problemas. Então, essas questões de flexibilidade para, numa atividade, ele vai ter o foco, vai ter a resolução de problemas, às vezes vai ter que mudar, né, as suas estratégias. E quando nós falamos dessa questão das funções executivas, nós vamos treinando, nós vamos trabalhando, vamos dizer que é o refinamento do comportamento, certo? Então, isso tudo que você está falando é no cérebro de uma criança típica, com desenvolvimento típico, né? Mas como acontece isso com uma criança que tem autismo? Sabe? Pois é, Alexandre. Como é que explica esse déficit? Então, exatamente. Aí que tá. Olha, para uma aprendizagem. Para quem lida diretamente com criança com autismo, a gente repara principalmente essas dificuldades de planejamento, né? De freio inibitório, a gente repara, fica bem evidente. Né? Sim, exatamente. Mas que nem, por exemplo, fazendo essa comparação de uma criança que não seja autista, mas eu já vou fazendo o gancho, o link com uma criança autista, né? Então, numa sala de aula, por exemplo, a primeira área que é acionada ali para um conteúdo, para o professor que está lá na frente, é a nossa área parietal, que é a área da percepção. Então, eu preciso inibir todos os barulhos e todos os meus estímulos externos ali para eu focar no professor. Então, para uma criança autista, essa área parietal está deficitária, porque ou ela tem o hipo, né, hipossensitivo, ou hipersensitivo. Então, quer dizer, aquela sensibilidade ao extremo que vai impedi-la de ter aquele foco ali no professor. Uma criança que tem a hipo, ela vai a todo momento buscar um estímulo, né, proprioceptivo, vestibular, então ela vai acabar tendo lá as estereotipias e a busca pelo movimento e que vai impedir que ela tenha ali a concentração, certo? Passada essa primeira etapa da percepção, vem a atenção sustentada, né, que ela não tem. Então, por isso que uma criança autista, ela não mantém um foco por muito tempo numa atividade ali. Então, é uma atenção ali sustentada que ela não tem, certo? E isso também dificulta. Partindo para a memória, nós temos a memória de curto prazo, que é aquela informação que chega, aí eu vou levar para a memória de trabalho, que eu vou manipular aquelas informações, evocando o meu hipocampo, que está a minha memória de longo prazo, certo? Então, o que acontece? Essa criança lá na área da percepção, né, na área parietal, quando ela recebe um estímulo do professor, dali na sala de aula, ela não tem o foco por conta de uma hipersensibilidade de barulhos e tudo mais, né? Aí tem que dar um headphone, aquela coisa toda, ou uma hipossensibilidade que vai fazer com que ela se levante muito mais vezes do seu lugar. Então a atenção dela já fica comprometida, já tem aí uma falha lá na sequência, né? Quando vem na memória, ela não vai conseguir articular essas memórias, né? Essa memória de trabalho dela, dessa informação recente, em busca de uma informação que já deveria ter sido consolidada. Então, todo esse trajeto numa aprendizagem de uma criança autista fica comprometida. Por isso que nós temos que trabalhar a análise do comportamento, por isso que nós precisamos trabalhar, às vezes, material estruturado, precisamos trabalhar ali na sala de aula com o professor de apoio para que essa criança não se disperse. E o engajamento dela, ela tem um engajamento diante daquilo que ela gosta. Partiu para uma coisa que não tem interesse, ela desfoca. Os procedimentos baseados em análise do comportamento podem ajudar bastante, né? Principalmente porque eles predizem, eles escrevem e eles predizem as coisas, os fenômenos que vão acontecer, né? O comportamento que pode acontecer. E assim, como é que você acha, como é que a gente pode trabalhar, pensando na sala de aula ou na mãe em casa, com essas funções executivas com o filho? Tá? Com o seu filho, com o seu aluno. Certo. Então, assim, nós sabemos que eles precisam de muitas pistas visuais. Lógico que numa sala de aula
partindo lá de um plano de ensino individualizado, nós vamos trabalhar com os acertos com eles, né? Porque eles não é que nem lá o erro construtivo, que a criança revê e reconstrói. Com eles não dá, com criança especial não dá. Nós trabalhamos com os acertos. O erro é aversivo, né? O erro é aversivo. Atrapalha Oi? no engajamento. O erro é aversivo e atrapalha no engajamento da criança. Né? Sim. Esse estudo, baseado em análise do comportamento, normalmente não se utiliza ensino sem erro. Exatamente, até porque de repente desestabiliza, perde foco, perde interesse, então não é por aí o caminho. Então na sala de aula... Gera comportamentos emocionais que vão atrapalhar. Exatamente. Então, por exemplo, são atividades diretas, objetivas, curtas, né? E que tem assim, no enunciado, o professor não vai colocar tantas informações. Então, na sala de aula, lógico que essa criança precisaria ter um professor de apoio, mas nós sabemos que essa é uma realidade que não acontece em todas as salas de aula, e às vezes esse professor vem, depois ele acaba saindo, né? Então, na sala de aula, o professor precisa fazer essas atividades apoiadas nesse plano de ensino individualizado. A criança não vai ficar sem fazer atividade ou ficar num canto, isso em hipótese alguma. Mas, por exemplo, dentro de uma atividade em que todos estão ali no grupo, e eu acho bacana as atividades em grupo, porque nós temos que trabalhar essa interação social dele, né? Uhum. Então, no grupo, alguém pesquisa, alguém escreve, outro prepara, e essa criança vai recortar, vai colar, então ela vai participar. Então, é uma forma do professor trazer esse aluno para a atividade, certo? E em alguns momentos ali com o professor de apoio vai direcioná-lo nas atividades individuais. Na casa, o pai também pode estimular com jogos. Eu sei que está numa atividade ali remota, né, na sala de aula. Eu tenho as minhas crianças aqui que os pais estão assim dizendo da grande dificuldade de mantê-los ali na tela. Tá difícil para todo mundo. Tá complicado e a queixa tá meio que geral, né? Então, porque nós sabemos que para ficar ali na tela ou mesmo no computador assistindo a aula tá muito complicado para eles. Mas, assim, o que nós estamos orientando? Que o pai ajude, que coloque naquela rotina, embora estejam na casa, o ambiente é outro, e qualquer criança, né, Alexandre? Ninguém vai querer ficar ali sentado assistindo a aula, certo? Ainda mais crianças autistas, mas que tenha uma regularidade ali da atividade, certo? E o que nós estamos fazendo é dar esse suporte para o pai em atividades dirigidas, com pouco contexto, assim, de informações, mas dentro ali do contexto que está sendo dado na sala de aula. Então, Para quem não sabe, a Eliana tem um grupo de estudo bem bacana de funções executivas no WhatsApp, né? Que eu participo, eu também estou aprendendo, eu aprendo toda noite lá no grupo. Quem tiver interesse também, né? Manda uma mensagem depois, pode mandar uma mensagem que é bem bacana. Uma coisa que eu achei interessante a gente contar, porque quando a gente fala de um trabalho para ser feito com a criança, para desenvolver essas áreas que ela tem déficit, é importante a gente encontrar mecanismos de avaliação. Como é que a gente vai saber o que vai fazer se a gente não avaliou, né? Eu queria te falar quais os mecanismos de avaliação que você utiliza, quais os protocolos. Sim, para nós colocarmos as atividades para a criança, ou mesmo no atendimento na clínica, é preciso fazer essa avaliação. Além da anamnese com a família, que isso é importante, essa afinidade que você estabelece com a criança, esse vínculo que você tem com ela, né, é muito importante porque você vai conseguir trabalhar e ele vai permitir que você, né, tenha ali interação com eles. Eu tenho crianças que não gostam de toque, tenho crianças que precisam da cócega, eu tenho crianças que é um desafio, que é não verbal, que é severo. Então, lógico que é trazer essa criança para uma atividade, para ela olhar para mim, para ela começar a trabalhar a imitação, né? Então, isso é muito importante. Você falou uma palavra que eu acho extremamente interessante, que é o vínculo, né? Do ponto de vista da análise do comportamento,
levando para o meu lado aqui, o vínculo nada mais é do que quando você se torna reforçador, ou sua presença se torna reforçadora, né, ou sua aprovação se torna reforçadora. Isso facilita bastante o trabalho ao longo do ano, porque você diminui o uso de reforçador arbitrário, sabe? E começa a utilizar reforçadores mais naturais, como sociais, parabéns, muito bom. Porque só de você estar ali, a criança quer a sua aprovação, né? Porque sua aprovação facilita para ela. Então, esse estabelecimento desse vínculo, para mim, entre aspas, é interessantíssimo. Né? Mas é interessante também que as pessoas também muitas vezes se pegam nisso, eu acho é uma crítica, e fica estabelecendo vínculo tudo, entendeu? Esse vínculo tem que encontrar os reforçadores que não conseguiu estabelecer um vínculo, encontrar reforçadores arbitrários, né? E nem sempre os reforçadores sociais vão valer com o autismo, talvez pelos interesses restritos que elas têm, pela dificuldade interassocial, né? É importante que a gente faça estabeleça esse vínculo, mas não perca muito tempo com isso, né? Entendeu? E tente, isso não é como é que eu posso dizer? É um pré-requisito para começar a intervenção, entendeu? É importante, facilita, mas a gente tem que começar a intervenção mesmo sem vínculo. Eu acho que quando você estabelece o vínculo, isso é muito importante, porque, assim, no caso do autismo, é uma forma até dele deixar você se aproximar dele. É diferente a abordagem que você dá para uma outra criança, que você põe os jogos, ela vem, ela interage, ela brinca, ela te chama para brincar. E quando você recebe uma criança autista, e cada um é totalmente diferente do outro, né? Então, como eu te falei, eu tenho criança que precisa de cócegas, eu tenho criança que não gosta que encosta, não gosta que você toca. Então, conhecer essa peculiaridade da criança, para mim, já é uma grande coisa, porque ela permite você adentrar no espaço dela, certo? E aí nós vamos trabalhando, porque tem que fazer intervenção mesmo. No autismo, por exemplo, as áreas cerebrais deles, eles têm poucas conexões, poucos neurônios nessas áreas parietal, temporal. É diferente de uma criança que não tem, por exemplo, que tem autismo e tem DI. Então, são poucas ramificações aí dos neurônios. Então, as sinapses elas não acontecem como deveriam acontecer. Então, quando você tem uma criança que tem o cognitivo preservado, né, que é o de nível 1, ela vai aprender, embora ela tenha todas as questões de estereotipias, a falta de flexibilidade, a questão do controle inibitório, você vai ter que estar sempre trabalhando. Então, ele está numa atividade, eu tenho criança aqui que faz atividade, daqui a pouco ele anda um pouco, ele dá uns pulinhos, daqui a pouco ele volta, então não perde o fio. Agora, tem alguns que você precisa verificar o tempo de concentração dessa criança para mudar até para uma outra atividade, certo? Então, essas questões dos neurônios, nós temos que estimular. Então, se eu acredito que existe uma plasticidade cerebral, eu vou estimulando para que essa criança vá melhorando as suas funções executivas, para que eu vá aumentando o tempo de concentração, usando as fichas, né? Que nós usamos, aquelas fichas de controle de tempo, e para eles é um sinalizador de que está terminando a atividade e que eles precisam de ter esse controle. Você está trabalhando as funções executivas. Então, você está estimulando as áreas do cérebro para que essa criança vá melhorando a sua performance e também vá ali no cérebro dela, tem os estímulos para que os neurônios sejam ativados. Certo? Inclusive, assim, tem crianças que são medicadas e, assim, se você faz um trabalho eficaz, você consegue, e muitos não é da noite para o dia, a dosagem de remédio até vai diminuindo, entendeu? E isso eu tenho tido de respostas dos pais aqui da clínica, por conta até dos estímulos que nós estamos fazendo com ela. Essa é a ideia, né? Tem muita gente que é contra o uso de remédios, mas isso vai de criança para criança, é diferente em cada criança. Normalmente os médicos indicam a medicação
para ajudar na terapia, para que a terapia seja eficaz, né? Para que o terapeuta não tenha que gastar tanto tempo manejando o comportamento, né? E antes dele conseguir fazer a intervenção e ensine o que quer ensinar para aquela criança, né? Então é importante. Sim, exatamente. Aí, a partir do momento que ele já conseguiu o manejo desse comportamento, aí os medicamentos podem ser tirados aos poucos, né? Exatamente. Porque, assim, nós sabemos que não existe remédio para autismo. Não vai tomar um remédio e sarar, porque não é uma doença, né? É uma condição neurológica, é um transtorno de desenvolvimento. Mas tem crianças que têm muita estereotipia, né? Tem crianças, às vezes, até que tem alguns outros problemas. Eu tenho criança aqui que tem epilepsia e autismo. Então, a medicação é necessária. E, lógico, conforme você vai trabalhando, o que eu tenho de devolutiva das mães, das famílias, é que a medicação está diminuindo. Então, é sinal que o trabalho está sendo eficaz, essa criança está respondendo bem, né, às intervenções e está melhorando em relação às questões assim, de aprendizagem. Uhum. Porque tem algumas crianças que também tem que ter uma regularidade, né, Alexandre? Nos atendimentos, não faltar. A gente passa orientação para a família na casa, então fazer, porque é uma tríade, né? No momento eles estão sem escola, não estão indo para a escola, mas é uma tríade. Essa tríade já está meio capenga, essa tríade já está capenga já. Já está capenga e está aí, nós, né, terapeutas e as famílias, tá precisando assumir esse outro lado que no momento é o que temos, né? Então é lamentável, mas assim, o meu maior desafio quando eu recebi uma criança aqui que é não verbal, severa, e puxa, eu estou vendo que ela já está partindo para um moderado, já está interagindo comigo, já olha no olho, já está participando daquilo que eu proponho. A devolutiva na época da escola, a mãe ficou super contente que já viu essa criança na sala de aula e não fora da sala, porque ela vivia fora da sala de aula com um auxiliar andando o tempo todo, ou se não ligavam para casa para ir buscá-la, né? Então, assim, trabalhando e os resultados vão aparecendo. Então, eu acho muito importante essa questão das funções executivas, porque da análise que o trabalho seja feito o mais cedo possível, né? Por causa da paciência. Os resultados são bem melhor quando a criança inicia cedo o tratamento. Exatamente, até porque, olha, nas questões da função executiva, desde que nasce a criança já está ali, por exemplo, no que ela está rastejando, ela está planejando o que ela está querendo pegar. Olha só que bacana. No que ela está rastejando, aquela força que ela faz com o bracinho, com a mãozinha, vai ajudá-la na escrita, na pega do lápis. Olha que bacana isso daí também. Eu acho fantástico, entendeu? É fantástico mesmo. E quanto mais você estimula essa criança, é precoce. Então você tem que deixar, né, fazer a intervenção, percebeu alguma coisa, se bem que as famílias já sabem, né? Quando nos procura, já fez uma comparação com o irmão ou algum parente ali, que essa criança tem um jeito diferente, que nem elas falam. Então, vamos fazer intervenção, vamos fazer, mas não tem um laudo, mas vamos intervir para poder amenizar, porque nas funções executivas, aos 6 anos é o ápice dessa criança, né, para uma aprendizagem. E para o autista também, a gente já melhora muito, né, já melhora bastante a condição da vida pregressa dessa pessoa no futuro, né? Então, quanto mais precoce, melhor. Esse plano para quem tem criança dentro de casa com autismo, que eu falei que fica evidente, principalmente nas atividades de vida diária, sabe? Muitas vezes de se vestir, usar o banheiro, a criança vai até o banheiro, ela já está desfraldada, mas ela vai ao banheiro e esquece alguma das etapas. Sim. Esquece uma das etapas. Então ela vai fazer o xixi e esquece de abaixar a calça. Ou ela, na hora que ela retorna, ela esquece de subir a roupa. Ou ela esquece, parece que ela esquece da descarga, né? Uma das tarefas que compõem essa tarefa maior, né? É deixar de lado, né?
Exatamente. E às vezes, Alexandre, eu vejo assim muitos pais preocupados com a aprendizagem acadêmica. Vai aprender, não vai aprender? E esquece que essa aprendizagem das AVDs, ela já é uma aprendizagem, está na casa, muitas crianças estão sendo desfraldadas nesse período, né, porque o pai está em casa, a mãe está em casa, então está tendo mais tempo, porque tem um processo, tem umas etapas, e com eles tem que estar reforçando sempre, tem que estar revendo sempre. E uma criança, por exemplo, autista com deficiência intelectual, é mais complicado, né? Então, é uma criança que vai precisar sempre ter ali um reforço, você está sempre retomando. Esse aprendizado vai demorar mais a acontecer, tem que ter um pouquinho mais de paciência, resiliência dos pais, né? Exatamente, porque eles aprendem. Então, porque eles aprendem, eles não aprendem na mesma velocidade que os outros que já estão vindo, certo? Também tem essa, às vezes uma criança é autista de nível 1, ela tem o cognitivo preservado, ou seja, a capacidade para aprender, mas não sabe organizar uma mochila, não sabe organizar um lápis ali, um estojinho, uma coisa muito básica, às vezes até numa questão de AVD, é uma criança que não tem ali, nas suas funções executivas, um planejamento para se organizar. Isso aqui, isso é importante que você está dizendo, porque normalmente, assim, como todo mundo sabe, o autismo tem níveis, né? Quando a criança é muito severa, as pessoas, os profissionais, assim, os mais desinformados, normalmente eles não enxergam o potencial, né? E quando o autismo é mais leve, as pessoas não enxergam a dificuldade. Acha que muitas vezes aquela dificuldade é frescura ou é preguiça, né? E muitas vezes é uma dificuldade associada ao transtorno deles, só que como ele tem um cognitivo, como você disse, cognitivo preservado, fica parecendo que é uma frescura, que as pessoas não dão muita importância para as dificuldades, né? Acha que é preguiça, acha que dá tudo na mão, embora a gente oriente muitos pais para deixar essa criança pedir, solicitar, mesmo aquela, né, que é não verbal, ela tem que demonstrar o que ela está querendo, então não dá tudo na mão, às vezes a criança manifesta alguma coisa, a mãe acha que aquilo já corre dar na mão, né? E uma criança que tem um aprendizado, ela tem essa dificuldade e fica rotulada nessas questões de que é preguiça, que não tem vontade de aprender, né? Dá um celular na mão dela para ver se não aprende, mas não é isso, né? Eles falam, né? Essa questão de dar um celular, ela aprende e viu, é autista, mas é leve, é só um pouquinho. Mas quando você vai avaliar as questões da interação... É menos autista, não é menos autista. Exatamente. Não é porque ele é menos autista, é porque é o grau de apoio que ele necessita, não quer dizer que ele tem menos autismo. Mas muito assim, elas falam isso justamente porque eu acho que dá um conforto para ela, sabe? Dá um conforto para a família. Cara, ele é autista, mas nem tanto, sabe? É meio que a família... mas é bem isso. A família que te procura já fala, olha, é autista, mas ela é autista leve. Aí quando você vai fazer a avaliação, você verifica que não é bem assim, não. Ela tem ali uma falta de flexibilidade, até na mudança do itinerário, quando vem para a clínica, não pode mudar o itinerário, que, sabe? Aí chega aqui destabilizado. Acontece uma crise. Sabe, teve que vir para a clínica e passou numa padaria antes de vir para cá, pronto, essa criança chega desestabilizada aqui em alguns aspectos. E aí, como você vai avaliar, não é bem isso, não. E aí, depois você tem que ter todo um jeito para explicar para essa família e orientar, né, com certeza. Mas as crianças que têm deficiência intelectual, e eu tenho crianças com síndrome, deficiência intelectual e autismo junto, né? Porque no caso da síndrome, o autismo veio aí como uma comorbidade, né? E outras coisas mais da síndrome. Então, são crianças que você tem que ir trabalhando muito devagar ali no ritmo dela, vai demorar um pouco mais para aprender. Eu estou com uma criança aqui há 1 ano e meio, eu estou agora na 3ª cor, que ele está chegando no número 6, certo? Porque é mais demorado mesmo, né? Até por conta dessas conexões cerebrais, dessas sinapses, que ele não tem tanto nas áreas que precisa, porque o nosso cérebro é uma circuitaria que precisa estar íntegra, né? Ele não tem, por exemplo,
nenhuma afasia, ele não tem ali uma questão, exceto essa criança que tem epilepsia, mas é um cérebro que está com desarranjo nas questões, né, dos neurônios. Então, vai trabalhando isso. Você falou, assim, o importante que os pais entendam que o importante é estar na direção certa, né? Se a velocidade da caminhada não é tão como a desejada, né? É importante ir na direção certa e entenda que o principal é a gente ter ciência, tá? Mas sempre pensando que tem que desenvolver, se a criança não está desenvolvendo, alguma coisa errada na intervenção, tá? Não fica martelando o terapeuta também na mesma intervenção, se não desenvolveu, se não está melhorando, né? Acho que foi a Ana que falou das AVDs. Eu tenho falado para os professores, para os pais que eu encontro, esse eu acho que tem um lado bom da pena, pelo menos para mim, para a minha família aqui, esse desenvolvimento das AVDs, né? Porque justamente como você falou, a gente está tendo mais tempo de ficar com os filhos, né? Então está conseguindo fazer esse encadeamento de tarefas com mais calma, com mais tranquilidade, sem ter pressa porque tem que correr para a escola. Então eu consigo lá esperar, atrasar as ajudas para que meu filho aprenda a tomar banho sozinho, aprenda a usar o banheiro sozinho, a se vestir sozinho, porque eu não estou com pressa para vestir ele logo, porque tem que correr porque a escola vai começar, eu não estou com pressa para tal coisa. Então a gente consegue fazer e pelo menos aqui em casa a gente está desenvolvendo bastante nesse aspecto, né? Então, com certeza, quando eles voltarem para a escola, essa parte vai estar um pouco mais desenvolvida nessa Sim, e eu vejo, né, os vídeos que você coloca das crianças, quanta evolução, né? Isso assim, é um estímulo muito favorável para quem te segue e vê a evolução das crianças. E está aprovado que, lógico, que eles vão aprendendo dentro do tempo deles, porque você tem dois e cada um ali dentro, né, do que é específico deles. A gente também, o pessoal que vê na internet, acha que é tudo mil maravilhas, mas a gente tem bastante dificuldade aqui também. Desorganização, como você disse, essa desorganização que está tendo da rotina, afeta muito aqui meus filhos a parte do sono deles, né? Ele tem distúrbios de sono que afetam muito e atrapalham também a rotina de terapias, porque se a criança não dorme, não tem como ir terapia, né? E isso atrapalha e mesmo a gente melhorou muito o uso da melatonina, né? O uso da melatonina melhorou bastante, só que o sono ainda não permanece, né? Muitas vezes. E como são dois, são duas vezes mais chances de estar errado, né? É verdade. Por um lado, tem sido bom, porque a gente está trabalhando nas AVDs, essas partes das funções executivas que você disse. Só que por esse lado também das rotinas tem atrapalhado bastante. A Ana também falou aqui dos requisitos básicos, que eu acho que entra na minha parte da análise do comportamento. É importante que a criança tenha esses pré-requisitos, né, para que possa ajudar a facilitar o trabalho do professor e ensinar outras habilidades mais complexas. Está cortando a minha voz? Eu acho que de vez em quando. Que nem para aprendizagem, né? As crianças, que nem, por exemplo, se eu vou avaliar uma criança para alfabetização, nós sabemos que o método fônico é o método que responde muito mais favorável para aprendizagem. Mas eu também preciso fazer, nas questões dos pré-requisitos que você falou, né? Se essa criança entende o que é trace, risque, olhe, circule. Então, são questões que eu preciso ensiná-la antes de pensar propriamente dito lá numa alfabetização, que essa criança saia escrevendo, porque a gente lida, Alexandre, com a ansiedade da família, né? Então, às vezes a família acha que a criança deveria estar escrevendo ou falando, mas essa criança já está ficando mais na sala de aula, essa criança já está tendo ali um espaço. Aqui na clínica, essa questão de ter esse vínculo, dela gostar, dela querer voltar, dela participar, né, ficar comigo dentro da sala 40, 50 minutos, uma criança que até então o histórico dela era 15 minutos dentro de uma sala de terapia,
Então, isso é gradativo também. Então, isso vai aparecendo. Então, quando você fala da rotina, que agora você está tendo mais tempo, porque nós somos, quando você vê, já está na hora de ir para a escola, quando você vê, já está na hora de dar banho, não é? Então, é corrido mesmo. A gente fica tudo cronometrado. E, entre aspas, por mais que a gente não queira, a gente acaba atropelando ali, né? O dia a dia ali com as crianças. Perde a paciência e acaba fazendo por ela, né? Em vez de deixar que ela faça. Exatamente. Não posso esperar tanto tempo para ele vestir a meia, colocar o tênis, entendeu? Isso tem sido bom, porque a gente está com muito mais calma, então a gente consegue planejar melhor as atividades de distância da escola, planeja o ambiente aqui para tirar as distrações e tudo mais, a gente trabalha os reforçadores adequados e a gente trabalha e eles estão respondidos bem para essas atividades também, né? As atividades da criança, da escola, que o professor mediador tem mandado, que a escola tem mandado. E precisa realmente dar esse tempo e não fazer certo, requer depois um refazer. É essa questão da flexibilidade que tem nas funções executivas, porque é uma criança que está ali fazendo uma situação, um problema, que não deu resultado, né, adequado, não era aquela resposta, ele vai ter que apagar, refazer ou verificar onde que está o erro dele. Então, pensa bem, né? Uma criança autista também, ela vai ter que passar por esse processo. Então, vai ter um processo refazer. um pouco além. Eu entendo como uma etapa a mais, acima, né? Primeiro a gente tem que trabalhar o ensino da criança. Aí que eu falei, a gente trabalha com ensino skills, né? Para que ela possa se engajar. Então, a criança engajada é uma criança que foge da sala de aula, que não fica fazendo comportamentos inadequados de esquiva e fuga da atividade, né? E ela tem mais oportunidade de aprender porque ela está lá, permanece sentada, ela fica atenta. E depois, uma próxima etapa é aprender a lidar com essa frustração e refazer a atividade. Não é isso? Isso, exatamente. E o engajamento dela, né, está nessa área temporal, que é o hipocampo, o hipotálamo, que está na motivação, no engajamento, é quando você tem esses reforçadores muito bem, olha que legal, né? Então a criança percebe que ela está acertando, ela não está fazendo para te agradar, mas ela percebe que ela está acertando, e isso é gradativo, tanto para ela quanto para as outras crianças. E no autismo, mais ainda, porque participar da terapia, gostar de ficar... Eu tenho criança que quando eu levo lá para recepção, a criança quer voltar, não quer ir embora. Então, para mim, isso é maravilhoso. É mesmo. Então, tá ótimo. E assim, a devolutiva da família, né, Alexandre? Para nós, assim, é muito gratificante, porque requer muita dedicação, estudo, né? Você saber fazendo, não dá para trabalhar no achismo. A criança sai, eu falo, puxa, não respondeu, porque no começo você prepara uma sessão, estou falando aqui em termos terapêuticos, mas você prepara uma sessão e às vezes não vem, né, ali do jeito que você gostaria que fosse, tem que ter um plano B, uma criança que muda ali o itinerário, desestabiliza, você precisa ter. Depois, quando você percebe que flui, que fica leve esse atendimento, puxa, eu acho gratificante, eu fico assim... É maravilhoso, é reforçador para nós, né? Nossa, nem fale, é muito gostoso. Daí você vê que você está trabalhando funções executivas, com AVDs, e depois essa família confia no seu trabalho. Então, o que você disser para eles, não vou dizer que o que você diz é lei, mas o que você diz tem um peso muito grande. E querendo que essas crianças melhorem, né? Porque assim... O bem-estar da criança, né? Com certeza. A gente pensa, né, na evolução dessa criança. Muitos pais dizem, o dia que eu não estiver aqui, como é que vai ser? É uma preocupação. Então, a gente tem que trabalhar. Vamos trabalhar essas funções executivas. Eliana, nosso papo está maravilhoso, mas o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco vai acabar caindo a live. Já. Verdade. Eu queria que você aproveitasse para se despedir e falar um pouco do seu trabalho, convidar o pessoal para o trabalho no Brain Connection, no Isso. Falar um pouco Certo. Nossa, passou muito rápido mesmo.
Muito gostoso o papo. Ó, obrigado pelo convite. Te admiro, você sabe, você me tornou um grande amigo, dei aula para você, você veio aqui dar um curso, voltará mais vezes, se Deus quiser. Sou palestrante lá no Brain Connection, vamos ter o Brain Connection online, então logo, logo eu vou começar a divulgar, né? Já está tudo programado, certo? Divulgar para que as pessoas participem, e é um grande evento. Tem o grupo Funções Executivas, muito legal, o pessoal participa, interage, né? O Alexandre faz parte do grupo também, e sempre posta lá os vídeos. Meus pitacos behavioristas. Mas ajuda bastante, nossa, porque tem dúvidas, né? Nós não temos todos esses conhecimentos, e você, além de ter o conhecimento, tem a prática na casa, né? Então, para nós é gratificante. Mas eu estou, assim, muito agradecida pelo convite e estou aí para outro. Gostei da experiência. A gente marca outra live mais para frente, né? A gente vamos pensar em outros temas. O pessoal manda para mim bastante sugestão. A gente pensa num tema bem bacana para conversar. Obrigado, agradeço a sua participação. Gostei bastante desse diálogo de perspectiva diferente, enriquecedor sempre, porque a gente acaba começa a estudar um tema e acaba só fixando naquele tema, né? E muitas vezes isso acaba trabalhando quando a gente expandir. Sim, até porque também na análise do comportamento analisa o comportamento que vem antes, e neurociência a gente pensa em cérebro, conexões, sinapses, neurônios e como estimular para responder de acordo para você depois. Certo. Eu vou aproveitar aqui para falar que no sábado, esse sábado agora dia 27, eu vou dar uma aula de educação física inclusiva aplicada ao TEA, tá? Quem tiver interesse, a aula é gratuita. Tá o link para você se inscrever na minha página no Facebook, aqui no Instagram também, tá? É no sábado, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. É um aulão mesmo. Um tempão falando sobre análise de comportamento aplicado na educação física no contexto escolar, tá? Aí a Ana está convidada, se quiser participar. Já nos inscrevemos, viu? Vai ter bastante inscrito lá do grupo. Já me inscrevi também. Ela é pela instituição Cristal Científica de Santos, da Elis. Mandar um abraço para Elis também. Tá? O pessoal que perguntou aqui nos comentários, essa live vai ser gravada, vai estar no IGTV do Instagram. E daqui a uma meia hora, mais ou menos uma hora, tá também no YouTube. Eu coloco no Facebook também, tá? O canal do YouTube é Alexandre Melo, tá? É bem facinho, tem vídeos lá, conhecer os gêmeos, as atividades que a gente faz com gêmeos aqui em casa, tem vários vídeos de instrução sobre assuntos relacionados ao autismo, tem as lives que a gente colocou aqui. A live da semana passada deu errado, deu um problema técnico com o professor Damião Silva, tá? Que eu já conversei com ele, a gente vai remarcar, possivelmente essa live vai ser em julho, tá? Vai fazer de novo, deu um problema técnico lá, a gente vai fazer, tá bom? Não foi deixado de lado. Obrigado de novo, Eliana. Obrigado por todo mundo que participou. Tá? Sigam ela no Instagram, sigam ela no Instagram, no Facebook, que tem muito curso, muita indicação de livro. Isso mesmo. Sigam lá, né, o Alexandre, sigam a minha página também, que sempre tem indicação de livros, cursos, e isso é muito importante, compartilhar esses conhecimentos. Tá. Obrigado, certo? E eu agradeço. Semana que vem a gente vai estar com a Tatiana falando de ensino de habilidades sociais nas crianças. A Tatiana é psicóloga daqui de Santos, do AD, ensino de habilidades sociais aqui semana que vem, tá bom? Tá todo mundo convidado já. Grande abraço. Um beijão. Um beijão para todo mundo aí, gente. Um abraço, Alexandre. Um abraço a Denise. Pode deixar que eu dou um beijão nela e dou um beijo a James também. Tchau, tchau. Tá certo. Tchau, um abraço. Obrigada, tchau.